Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios e Mais Que Raios no Instagram e no YouTube, trazendo para vocês mais um episódio da nossa leitura do livro O Brasil na Era Espacial. Antes de mergulharmos na polêmica de hoje, vamos dar um passinho atrás. No tema 3, nós falamos sobre a parceria estratégica entre o Brasil e a China para a construção dos satélites Cibres. Vimos como o Brasil entrou nessa com a promessa de receber tecnologia de ponta, mas acabou sendo um salto no escuro, né? E a China aprendeu muito com a gente no começo, modernizou todo o seu programa espacial e hoje manda até robôs para Marte. Tem a própria estação espacial. Enquanto isso, o Brasil patinou e não conseguiu a tão sonhada transferência de tecnologia, mas pelo menos deixamos o legado incrível da distribuição gratuita de imagens de satélite para todo mundo. E se você perdeu esse episódio, o link está aqui na descrição e já aproveita que você está aí, clica no botão de curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ciência, história e exploração espacial. Isso ajuda muito o canal e a crescer nossos seres biônicos. Agora segura na cadeira porque o tema 4 é babado. O título começa com outros acordos bilaterais na área espacial, uma proposta de experimento astronauta no ônibus espacial. E tudo começou em dezembro de 1982, quando o então presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, visitou o Brasil. Ele virou para o presidente João Figueiredo e soltou assim, tipo, gostaria de propor treinar um astronauta brasileiro junto com os nossos para uma missão conjunta no ônibus espacial. Gente, você acredita que o presidente João Figueiredo não sabia nem o que responder? Olha a brincadeira que ele fez. Isso é maravilhoso, eu já sei quem vai ser o primeiro astronauta. Eu. No INPE, a galera achou que era piada. Um engenheiro até soltou: para andar de moto tem que aprender a andar de bicicleta primeiro. No espaço, a gente ainda está caindo de patinete. Mas o momento mais constrangedor da visita foi o coquetel de despedida, onde o Reagan mandou um "pra frente Brasil", levantou a taça, brindou ao povo da Bolívia. Sim, ele confundiu o Brasil com a Bolívia. E ele ia para a Colômbia no dia seguinte e fez uma confusão geográfica daquelas. Teve senador brasileiro subindo na tribuna, exigindo que o Reagan se escrevesse para o Brasil 1000 vezes na lousa como castigo. Imagina a cena. Apesar das gafes, a NASA levou a sério. Astronautas vieram ao Brasil, acordos foram assinados e nasceu o projeto BRECEX, que é o Brasil Remote Sensing Experiment. A ideia era que um astronauta brasileiro testasse uma câmera nacional a bordo do ônibus espacial. O custo? Cerca de 10 milhões de dólares na época para fazer a câmera, porque a viagem no ônibus espacial sairia de graça. A imprensa foi a loucura, manchetes como "A caminho dos céus" pipocavam. 3 engenheiros se inscreveram. O INPE até testou um protótipo de câmera num avião Bandeirante em 1984, mas aí mudou a direção do INPE, o projeto perdeu prioridade, rolou uma indefinição burocrática entre ministérios, o prazo da NASA estourou em setembro de 1985. Ninguém foi. Vocês acham que o Brasil perdeu uma chance de ouro aí? Ou a gente realmente não estava pronto? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E para piorar, em 1986 teve o trágico acidente com a nave Challenger, que paralisou os voos da NASA. O Brasil então cancelou oficialmente o experimento em 1987, dizendo que ia focar no próprio satélite que só foi lançado 28 anos depois. Ou seja, ficamos sem astronauta e sem o satélite na época. Mas as tentativas de parceria com a NASA não pararam por aí. Em 1996, a EB e a NASA assinaram um memorando para 2 projetos de sensoriamento remoto, o CIMEX e o HSB. O CIMEX visava testar uma câmera no infravermelho médio no ônibus espacial em 1998. O orçamento era de 7 milhões de dólares. A montagem até começou, mas o Departamento de Estado dos Estados Unidos bloqueou a importação dos detectores. O motivo? Eles tinham medo de que a tecnologia fosse repassada para a China através do programa CIBERS. Resultado, projeto cancelado. Já o HSB, Humidity Sensor for Brazil, era um sensor para medir umidade, uma contribuição brasileira para o projeto multinacional Missão para o Planeta Terra. Custou 11 milhões de dólares e foi construído por um consórcio franco-britânico e brasileiro. Ele deveria ir na plataforma Terra em 1999, mas atrasou e só foi para a plataforma Aqua em 2002. E adivinhe, alguns meses depois, o sensor foi desativado por problemas técnicos. E agora chegamos na parte mais frustrante. O Brasil no consórcio da Estação Espacial Internacional, a famosa ISS. Em 1996, o Brasil foi convidado a ser o único país em desenvolvimento a participar do projeto, junto com outros 15 países. O acordo era o seguinte: o Brasil investiria cerca de 120 milhões de dólares para fabricar 6 componentes para a estação. Em troca, teríamos direito a usar a ISS para pesquisas
e mandaríamos um astronauta para lá. Parecia o negócio do século, né? O presidente da Agência Espacial Brasileira na época comparou o momento às grandes navegações portuguesas, mas a realidade foi um balde de água fria. O Brasil contratou a Embraer e um consórcio de empresas, mas o governo não liberava a verba. Os anos foram passando, 1999, 2000, 2002, e o Brasil não fabricou um único parafuso. Os custos começaram a explodir. Só um dos componentes, o Pallet Express, ia custar 200 milhões de dólares. O Brasil foi desistindo de fazer as peças grandes, passou para peças menores, até que sobrou só fazer umas placas adaptadoras. E adivinha, nem isso entregou. Em 2007, a NASA cansou de esperar o Brasil e silenciosamente foi excluindo o consórcio da ISS. A nossa bandeira sumiu de lá e sem nenhum aviso oficial. E o pior, mesmo sem produzir nada, os gastos operacionais da participação brasileira foram de 111 milhões de dólares na época. E antes de falar do nosso astronauta, o livro faz um parêntese muito legal sobre a história das estações espaciais. Vocês sabiam que a primeira estação dos Estados Unidos foi a Skylab, lançada em 1973? Ela recebeu 3 equipes de astronautas, mas acabou se desintegrando na atmosfera em 1979, espalhando destroços pelo Oceano Índico e Austrália. Depois veio a famosa Mir, a primeira estação modular montada pela União Soviética, a partir de 1986. Ela era gigante, pesava 136 toneladas e recebeu 123 astronautas de vários países. Foi lá que o cosmonauta Valery Polyakov recebeu o recorde de permanência no espaço de 14 meses e 17 dias. A Mir foi destruída em 2001. E, claro, a Estação Espacial Internacional, que começou a ser montada em 1998 e terminou em 2011. Ela tem o tamanho de um Boeing 747, pesa 420 toneladas e custou cerca de 150 bilhões de dólares. Ela deve ficar ativa até 2030 e não podemos esquecer da China, que lançou sua própria estação espacial, a Tiangong, chamada Palácio Celestial, que já está recebendo astronautas chineses. Mas, espera aí, Cláudia, e o Marcos Pontes? Ele não foi para o espaço? Ele foi sim, seres humanos. Em 1998, o então capitão Marcos Pontes foi selecionado e passou 7 anos treinando na NASA. Ele ia voar no ônibus espacial, mas como o Brasil não entregou partes das peças da ISS, a NASA vetou a ida dele. E depois teve o acidente do Columbia em 2003, que parou tudo. Aí entra a política. Em 2006, ano de eleição, o governo viu de mandar um brasileiro para o espaço seria uma jogada de marketing incrível. O presidente Lula foi até Moscou e fechou um acordo com a agência espacial russa, Roscosmos. E o Brasil pagou 10,5 milhões de dólares para o Marcos Pontes pegar uma carona na nave russa Soyuz e passar uma semana na Estação Espacial Internacional. Ele foi, levou a bandeira, foi motivo de orgulho nacional, mas a comunidade científica criticou muito a presença. E o presidente da SBPC na época disse que foi tudo publicidade com fogos de artifício que explodem e logo acabam sem grande retorno para a ciência brasileira. O Brasil gastou milhões na brincadeira toda da ISS e acabou indo para o espaço como turista pagante num foguete russo, e não como um parceiro construtor. E agora vem uma história que vai deixar vocês de queixo caído, seres biônicos. Depois de tudo que a gente viu sobre as promessas não cumpridas do Brasil no espaço, tem mais uma que é absolutamente frustrante. Em 1989, o presidente José Sarney e Carlos Menem assinaram um acordo para uma parceria espacial Brasil-Argentina. Eles visitaram o Laboratório de Integração e Testes do LIT no INPE e prometeram que essa iniciativa conjunta permitirá às duas nações fazer frente às crescentes dificuldades à transferência de tecnologias indispensáveis ao seu desenvolvimento. Mas, como a gente já sabe, promessas no Brasil no espaço são como fogos de artifício, explodem bonito e logo acabam. 8 anos depois, em 1997, nasceu o Sabiá, satélite argentino-brasileiro de informações sobre água, alimentos e ambiente. O projeto custaria 60 milhões de dólares, dividido igualmente entre os dois países. A Argentina, através da CONAI, a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, semelhante à AEB aqui no Brasil, desenvolveria o sistema sensor. E o Brasil, no INPE, faria o corpo do satélite. Mas aí começa a tragédia. O projeto foi discutido em 2000, 2004, 2008, 2011, presidente após presidente, comunicado oficial após comunicado oficial. O presidente Lula fez 18 visitas à Argentina durante seus 2 primeiros mandatos e praticamente todas elas se reafirmavam o compromisso com o Sabiamar. Mas nada concreto acontecia. Em 2011, a presidente Dilma Rousseff priorizou sua primeira viagem internacional a Buenos Aires e disse: reafirmamos o compromisso com o projeto Sabiamar de assegurar recursos financeiros para todas as fases do projeto garantidos nos orçamentos dos dois países. Parecia que essa seria a vez. Mas em 2012 completaram a fase A, em 2013 fizeram tudo certo, workshops, tudo certo, tudo aprovado, mas o projeto ficou preso.
Indefinições gerenciais no Brasil eram responsabilidade da EB, mas deveria ser conduzido pelo INPE. E sabe qual era o problema? O projeto nunca entrou no portfólio formal de projetos do INPE. Era tocado de forma informal. 24 anos de promessas e o Brasil não conseguiu nem colocar o projeto em seu portfólio oficial. Enquanto isso, a Argentina não deixou o projeto morrer. A CONAI tomou para si a responsabilidade total de fabricar o Sabiá-Mar. Eles conseguiram financiamento de 70 milhões de dólares na Corporação Andina de Fomento, fizeram a revisão crítica do projeto em 2018 e em 2023 fizeram o Mission Critical Design Review, com engenheiros da NASA, CONAI, INPE e outros. E sabe quando está previsto o lançamento do Sabiá-Mar argentino? Para 2024. Mas tem mais, a Argentina, que na década de 1980 tinha um programa de foguetes chamado Condor, cancelou tudo em 1991 para fazer uma parceria com a NASA. Muita gente criticou na época dizendo que era uma alienação, mas sabe o que aconteceu? A Argentina domina hoje as tecnologias críticas de diferentes tipos de satélites. Eles produziram 4 satélites de sensoriamento remoto, 2 satélites de radar de abertura sintética, 2 satélites geoestacionários de comunicação e até lançaram seu primeiro foguete com combustível líquido em 2014. E tem mais. A Argentina forneceu sistema de controle de atitude de órbita para o satélite Amazônia 1 do Brasil. Ou seja, enquanto o Brasil ficava preso em burocracias e indefinições, a Argentina saiu na frente e hoje é referência em tecnologia espacial na América Latina. Já o Brasil aplicou uma goleada em si mesmo. Mas espera aí, biônicos, porque a história não termina aí. Tem mais um capítulo bem polêmico e recente que o livro aborda. Em 2020, no penúltimo dia do último ano, o Comando da Aeronáutica assinou um contrato de 33 milhões de dólares, cerca de 175 milhões de reais, para adquirir satélites radar de uma empresa finlandesa. E isso foi feito de forma sigilosa, com dispensa de licitação, sob alegação de segurança nacional. Especialistas levantavam dúvidas sobre a necessidade e a eficácia do projeto, mas o governo seguiu em frente. Em fevereiro de 2021, o presidente Bolsonaro editou um decreto autorizando a dispensa de licitação para contratações na área espacial. E aí foi revelado que os satélites seriam de startup finlandesa, ESI, fundada em 2014, que produz pequenos satélites com tecnologia radar em banda X. Sabe para quê? Para detectar icebergs. Pois é, icebergs. Assim que ficou sabido que o satélite atuava em banda X, a Diretoria de Observação da Terra do INPE soltou uma nota bombástica. Eles disseram que imagens de radar em banda X não detectam desmatamento. A equipe técnica do INPE, com mais de 40 anos de experiência em dados de radar, afirmou que banda X não é apropriada para monitorar desmatamento na Amazônia. Mas a nota do INPE não teve qualquer efeito na decisão já tomada. No final, foram adquiridos não só um, mas 2 satélites que receberam os nomes de Carcará 1 e Carcará 2. Para receber a imagem em tempo real, foram montados 2 centros de rastreio, um no campo de provas do Exército, em Formosa, e outro em Manaus. Cada centro tem uma antena de 11,3 metros de diâmetro que custou 20 milhões de dólares cada uma. Na inauguração da antena de Formosa, em julho de 2021, estava lá o presidente e o vice-presidente, junto com vários ministros e autoridades militares. O ministro da Defesa falou, inclusive, em monitorar a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia Azul, para defender a soberania nacional. Tudo muito bonito no discurso, né? Mas os 2 satélites foram lançados do Cabo Canaveral pelo SpaceX em maio de 2022. O lançamento foi acompanhado ao vivo no Centro de Operações Nacionais do Comando da Aeronáutica, o COP, em Brasília. O comandante da Aeronáutica ressaltou que os satélites utilizam tecnologia radar que permite observar terreno mesmo com cobertura de nuvens, diferente dos satélites óticos que não conseguem furar as nuvens. Os satélites, eles estavam programados para entrar em operação em novembro de 2022, mas adivinhem só, em meados de 2023 não havia qualquer informação sobre as imagens. Alguém fez uma solicitação pela Lei de Acesso à Informação ao comandante da Aeronáutica e a resposta veio dizendo que os satélites ainda estavam em fase de comissionamento, com testes e verificações. Mas o ano de 2023 terminou sem que o comando fornecesse qualquer informação sobre o que os satélites ainda não tinham produzido uma única imagem. E o mais grave, até hoje o Comando da Aeronáutica não publicou nenhum relatório técnico verificável ou artigo científico sobre os resultados de alerta de desmatamento da Amazônia usando radar em banda X. Ou seja, gastamos centenas de milhões de reais em satélite que a comunidade científica disse que não funcionaria para o fim proposto e até agora não temos nenhuma imagem sequer. Mas espera aí, seres biônicos, como esse livro foi publicado em 2023, eu fui atrás de informações atualizadas para vocês. E olha só o que eu descobri sobre os satélites Carcará e o Sabiá-Mar, agora já em 2026. Bom,
Os satélites Carcará, eles lembram que eram dois? Pois é, o Carcará 2 teve uma vida útil curtíssima e reentrou na atmosfera, sendo destruído em março de 2025, menos de 3 anos após o lançamento. Já o Carcará 1, ele continua em órbita, mas a promessa de uma constelação de monitoramento já caiu pela metade. E o Sabiamar? A novela continua, mas com um pingo de esperança. No final de 2025, rolou um grande workshop em Buenos Aires, reunindo a AEB, o INPE e o CONAI. Eles reafirmaram a parceria e agora o projeto tem duas partes, o Sabiamar A, da Argentina, focado na cor do oceano, e o Amazônia 1B, ou Sabiamar B, do Brasil, focado em recursos hídricos. O lançamento do satélite argentino está previsto para o primeiro semestre de 2026. Será que agora vai? Ou é mais um capítulo dessa novela de quase 30 anos? Bom, e assim termina o tema 4 do nosso livro. Uma história cheia de promessas grandiosas, gafes diplomáticas, falta de verba, oportunidades perdidas, uma viagem espacial que dividiu opiniões e uma polêmica recente sobre satélites que não funcionam. Mas que também mostra o quanto o espaço mexe com o nosso imaginário, com a política e com os cofres públicos. E aí, seres biônicos, o que vocês acharam dessa saga gigante do astronauta brasileiro, das nossas tentativas de parceria e desses satélites que custaram uma fortuna? Valeu a pena pagar a passagem da nave russa ou o Brasil deveria ter focado em construir os equipamentos da ISS? E o satélite Carcará, vocês acham que vão funcionar? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para nos seus grupos de WhatsApp. Me segue lá no Instagram também, @claudiaraios, @maisqueraios, para a gente continuar esse papo. Um grande abraço para todos vocês e aguardo vocês no próximo episódio. Tchau!